Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão todos bem, de verdade? Primeiro eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o convite da casa, pelo respeito e pelo carinho que a gente precisa ter toda vez que a gente assume a tribuna para fazer algum comentário em torno de algo importantíssimo que é a doutrina espírita. Então eu gostaria de deixar bem claro que a minha fala aqui é um comentário a respeito de alguns estudos que a gente faz, né, de temas que são relevantes, pelo menos para a minha pessoa, e a gente vem aqui com o objetivo de compartilhar isso para que vocês possam criar ideias, pesquisas, busquem, reflitam sobre o que a gente vai falar. Bom, esse tema, doenças na visão espírita, eu finalizei essa palestra agora em outubro, né? E o objetivo dessa palestra foi a gente conseguir trazer algumas orientações, alguns esclarecimentos, tanto para o público mais leigo, que está se aproximando da doutrina agora, quanto alguns pontos de aprofundamento para aquele que já estuda, que já entende, né? E a gente pode falar alguma coisa mais difícil. Então eu queria pedir permissão de vocês. Hoje a gente vai ter alguns assuntos que nós vamos falar de maneira suave, muito tranquila, e algumas coisas de ciência, algumas coisinhas, algumas palavrinhas assim um pouquinho mais difíceis, inclusive para mim. Eu gostaria que vocês, né, se permitissem viajar comigo nessa ideia. Nós temos médicos aqui? Nós temos algum médico aqui? Alguém da área da medicina? Mas... Só o paciente. Muito bem. Tá ótimo. Que pena que não temos médicos aqui hoje, né? Mas vamos lá. Vamos seguir em frente. Para a gente iniciar essa conversa, né, por mais que nós vamos entrar em assuntos... Eu estou aqui na frente do painel? Estou na frente. Se eu descer, melhora? Melhora? Boa. Vou fazer daqui, então. Que para mim é importante vocês entenderem e ouvirem minha voz. Me ver não importa. Então vamos lá, gente. Para a gente começar a falar desse assunto, porque, né, algumas pessoas já logo de cara falam, mas não existem doenças, existem doentes e tal, e a doutrina espírita deixa isso muito claro, ponto, acabou. Alguém poderia falar assim, né, de uma maneira bem dura, assim, né? Só que vamos caminhar com calma. No Evangelho, no capítulo 3, ele fala lá da parte da terra, mundo de provas e expiações. E aí, coloca esses eventos comuns à terra. Então, se a gente pensar, né, que eventos comuns no planeta que a gente está agora seriam tragédias naturais, pobreza, miséria, e tem lá doenças e enfermidades. Olha só que interessante. No próprio Evangelho tem lá um dos itens, doenças e enfermidades, como sendo que eventos comuns desse planeta que você habita agora, que nós habitamos agora. Ok? Então vejam, se nós sabemos que esse planeta que nós estamos vivendo agora, as doenças e enfermidades seriam eventos, eventos comuns. O que significa, gente? O que significa para nós? Quem são os habitantes desse planeta? Nós. Muito bem. Então, se esses eventos são comuns para nós, significa que nós o quê? Com relação a esses eventos? Somos merecedores de estar. Somos merecedores. Menos culpa, menos culpa. Não, tá certo, só estou brincando com o senhor. O que mais, gente?
Somos aprendizes. Então nós estamos passando por uma expiação de alguma coisa. E isso pode fazer com que a gente passe por uma doença. Estamos ligando? Sabe aquela brincadeirinha, ligue os pontos, sabe? Então, estamos ligando ou não? Então, se eu estou num planeta que ele está num processo evolutivo, assim como nós, e a gente está aqui sujeito a passar por essas doenças e enfermidades, significa que quem são os possíveis doentes e enfermos? Nós. Então não significa que o planeta é bichado e a gente veio para cá. Não. Certo? Significa que a gente é compatível e estamos aqui nesse momento. Então, aqui, nesse instante, eu gostaria de quebrar um paradigma, assim, que às vezes algumas pessoas, de uma maneira mais leiga, falam assim, mas esse planeta não é tão bom. Às vezes a gente ouve, eu quero reencarnar, sabe, num planeta bacana, num planeta legalzinho, né? Dá um pouco de dó, né, de ouvir uma frase dessa, mas a gente ouve às vezes, sabe, de quem não... não, esse planeta tem umas coisas, tem umas, né, que não dá para mim, né? Como se você tivesse fácil de pegar um passaporte e pular para outro, né? Então, gente, o planeta, essas questões que nós vivemos, nós vamos entender como que elas se constroem. Mas é muito importante a gente perceber que esse plano que nós estamos chamando Terra nesse momento aqui, né, encarnados, ele tem esses eventos comuns e está relacionado à nossa faixa evolutiva. Tudo bem? Gente, como a gente vai dialogar bastante, eu sou assim, eu gosto de perguntas, tá? Pode levantar a mão, dando palpite, dando ideia, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente falou da casa física. Certo? Capítulo 3, falou da casa física, não foi? Agora, gente, nós vamos pensar na casa mental. Então, quer dizer, para que exista uma doença, precisa de um lugar físico e de um lugar mental. Do físico a gente já pegou rapidinho uma pincelada do lugar que a gente está agora. E a mental? Olha essa frase de André Luiz. Dentro do capítulo 3, casa mental. André Luiz, ele faz menção ao lixo mental. Então ele está com Calderaro, que é o seu orientador, em uma das suas jornadas de aprendizado. Nesse momento, Calderaro fala para ele, olha só, Calderaro apresenta anomalias estranhas, mostrando manchas sombrias. Então vamos voltar nessa situação. Vamos imaginar André Luiz na espiritualidade, visitando locais que precisam de auxílio, pessoas que estão passando por dificuldade e precisam de recuperação, ok? E aí eles visualizam a estrutura espiritual, que é aquela que a gente não consegue esconder, vamos dizer assim, não falando tão tecnicamente, tá? Então, nesse perispírito, essas manchas e anomalias, elas não conseguem ser escondidas pela roupinha que a gente usa, pela estrutura de sorriso, pela tinta que a gente passou no cabelo. Não dá. Então, Calderaro mostrou para ele essas anomalias, essas manchas, né, que o cérebro apresentava. Gente, ele está falando de uma mancha que está fixada já no cérebro. Nós vamos entender por que... Mas, Ricardo, você está falando que ele está vendo isso no plano espiritual? Como é que ele está vendo isso no cérebro físico? Vocês não poderiam me perguntar isso? Poderiam me perguntar ou não? Né? Nós vamos entender como que é a ligação do perispírito com o corpo físico nos próximos slides aí. Então, a visualização, ela está no cérebro por quê? Porque esses pensamentos, esse lixo mental está se acumulando no cérebro. Então, significa que aquilo que eu penso no meu dia a dia
as questões que são jogadas na minha mente, seja por um post, por um stories, por uma palestra, por um site estranho, essas informações, dependendo da sintonia que eu coloco nisso, ela fixa em mim. E fixa da maneira que eu permitir. Então, vamos lá. Mas, Carlos, eu não tenho nenhuma tendência negativa. Eu sou uma pessoa boa. Eu passei por aquele post ali, achei horrível, deletei, nem dei atenção. Ótimo. Então, se você não se fixou nisso, essa imagem, essa frequência não se fixou em você. Agora, gente, vamos ser sinceros. Voltando lá no outro slide. Qual que é a nossa média de frequência aqui? Baixa. Então, eu posso não me fixar num post ruim de violência, mas às vezes eu me fixo num post ruim do lado sexual, ou do lado de inveja, ou do lado que alguém se deu mal, caiu no buraco no meio da rua. Que legal. Olha lá todo mundo vendo. Deu uma chuvarada, o carro caiu no buraco. 10 milhões de visualizações em X segundos. Por quê? Porque o cara ficou pendurado no buraco. É assim ou não é, gente? Agora, se a casa aqui for fazer uma entrega, for fazer uma ação social, quantas visualizações dá? Aqui, ó, no suor. 100? 32. 32. Vocês estão entendendo onde a gente está indo? Então, nós damos esse comando. Então, o lixo mental, gente, ele filtra aqui, ó, e aqui. O seu antivírus está na tua mão. E aqui, Calderaro está mostrando para o André Luiz como são aqueles organismos quase vivos que criam aquela mancha, aquele aneurisma espiritual ali, aquele negócio gosmento que futuramente, em ressonância, vai trazer malefício para esse corpo físico. Tamo junto, gente? Tá muito difícil ou tá facinho? Fácil? Adorei, hein? Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Se eu soubesse e conseguisse visualizar as coisas que eu penso e que eu guardo na minha memória, e eu pudesse visualizar e sentir o cheiro, o perfume dessas coisinhas, será que eu me alimentaria com isso? E por que eu guardo isso? Quando eu falo eu, gente, nós, tá? Nós guardamos isso. Tem alguém aqui que não tem rancor de nada? Tem alguém? Larga a mão de ser mentiroso, rapaz. Um de cada vez. Então, gente. Então, nós guardamos de alguma maneira esse lixo. Então, quer dizer, eu entendendo que esse lixo causa, ele vai se aglutinando, ele vai se unindo, certo? Magneticamente, ele tem uma força. Ele vai se unindo com outros sentimentos, com outras questões. Um olhar mal dado, uma resposta mal dada no telefone, uma porta fechada na cara, um cara na rua que me fechou. Então isso vai somando. Chega no final do dia, a gente fala assim, nossa, eu tô um lixo, eu tô um caco hoje. Você tá um lixo, você tá um caco. O que você guardou? O que você consegue lembrar do seu dia? Entendem, gente? Então eu preciso tomar cuidado, porque assim, olha só, nós nos alimentamos com aquilo que a gente compartilha com as nossas células. Nós mandamos informações eletroquímicas.
E as nossas células recebem essas informações. Então, assim, cuidado. Ah, eu tenho mesmo raiva dela. Eu tenho mesmo ódio dele. Eu acho mesmo que ele não mereceria ter tudo aquilo. Eu vivo com julgamento na testa. Eu olho para alguém, eu julgo. Ah, por que você tá com a camisa branca? Porque eu também venho com a camisa branca. E não sei o quê. E porque, e não sei o que lá. Tudo as pessoas questionam, gente. E aí a gente quer entender. Nossa, tá dando tanta doença ruim, né? Aí a gente ouve isso nos dias de tratamento da casa. Nossa, tem tanta doença ruim, né? Meu sobrinho também tá. Minha tia também pegou. Aquela doença ruim, sabe? Aquela doença ruim. A gente não quer nem falar o nome. Então, quer dizer, a construção dessas coisas. Onde estão a construção dessas coisas? A gente precisa parar para pensar um pouquinho. Nós vamos falar dos outros meios dessas doenças chegarem até nós. Nós vamos falar hoje. Mas essa simples que está na nossa mão, a gente não pode deixar passar mais. A gente precisa fazer essa lição de casa. A gente precisa, porque nós estamos alimentando o nosso organismo com aquilo que nós pensamos, sentimos e nos tocam emocionalmente. Quem aqui acha que já perdoou alguém? Vou repetir. Quem aqui acha que já perdoou alguém alguma vez? Só 3 pessoas? Precisa fazer um trabalho de perdão aqui na casa. Só 3 pessoas. 3 pessoas. Então vamos lá. Opa, 4, 5. Opa. Ó. Vamos fazer um exercício só com essas 5 pessoas. Tudo bem? Ó, sem expor, tá? Só sigam comigo o raciocínio, ok? Lembra da pessoa? Sim. Lembra da pessoa? Lembra das pessoas que vocês dizem que perdoaram? Então vamos lá. Imagina que alguém chega para você e fala, eu vou ter que pedir o nome de alguém. Como é que é o nome? Não precisa falar o seu. O nome da pessoa que você precisou perdoar. Erivelton. Então vamos lá. Prestem atenção. Vem comigo agora. Gente, o Erivelton é um cara sensacional. Gente boa. Gente boa. Uma pessoa que aprendi muito com o Erivelton. É um cara que ajuda tanta gente, cara. E ele é muito carinhoso com as pessoas, atencioso. Ele é uma pessoa que deveria vir fazer palestra aqui na casa. De verdade. Calma. Quando eu falei isso, o que você sentiu dele? No meio das qualidades. Fazia sentido? Em termos, sim. E você precisou perdoar. O que você sentiu? Não em relação a ele, você sentiu. Como é que é o teu nome? Vânia? A Vânia perdoou o Erivelton. A Vânia perdoou o Erivelton. De verdade. Porque é o seguinte, gente. Normalmente, quando a gente fala que perdoou alguém e alguém vem e enaltece essa pessoa e fala bem dessa pessoa e põe essa pessoa num patamar diferente, se a gente ainda não perdoou, isso arde. Isso incomoda. Isso vibra lá dentro, tipo assim, você não sabe o que eu sei dele. Sabe assim? E aí significa o quê? Que eu não consegui perdoar ainda. Foi uma desculpa, foi um perdão, sabe assim? Mais ou menos, sabe? Uma desculpinha assim, foi né? Então, gente, façam esse teste. Quando vocês acharem que perdoou alguém,
Perceba, se alguém elogiar essa pessoa, se essa pessoa for enaltecida, como é que você fica? Ela ficou calma. Ficou tranquila. Oi, querida. Quando a gente perdoa uma pessoa, essa pessoa continua aprontando, mas você não tem mais raiva dela. Nem as pessoas em volta. Ele é uma pessoa realmente que eu consegui perdoar. Eu consegui. Ele continua aprontando, mas não consigo mais ter raiva dele. Isso para mim foi ótimo. Tá tudo certo. Só que ele continua aprontando. E por o nome dele é Filé. Então, veja, quando a gente perdoa alguém... Eu não tenho mais raiva dele. Sim, mas vamos lá. Quando a gente perdoa alguém, a gente está exigindo que essa pessoa mude? É porque ela acredita com muitas pessoas em volta. Então, mas assim, a nossa individualidade... Na verdade, assim, quando a senhora entregou o perdão da senhora para ele, quem começou a se curar foi a senhora. De estar atrelada às questões dele, entende? Agora, quando a gente perdoa alguém, por exemplo, o Erivelto, não significa que ele não vai errar mais com outras pessoas. É problema dele, nós somos seres individuais. Ó, eu já fiz essa fala aqui, mas vamos lá. Por favor, estica o braço da senhora, direito. Você, dá um apertão no braço dela. Com vontade, para machucar. Tô brincando. Só dá um apertãozinho no braço dela. Isso, um apertãozinho. Isso. Como é que é o nome da senhora? Maria Cecília. A senhora está sentindo a mão da A senhora está sentindo a mão da Marcilene? Tá nada. A senhora não está sentindo a mão dela. Quem está sentindo a mão dela é ela. A senhora está sentindo o seu braço sendo tocado por outra mão. Tudo que a senhora está sentindo, um apertão, uma mão gelada, uma mão quentinha, a senhora está sentindo no braço da senhora. A senhora não sabe que a Marcelene está sentindo de estar apertando a mão da senhora porque eu pedi. Então vejam, nós não sabemos nem o que o outro que vive com a gente pensa a nosso respeito. Como é que a gente vai poder? Eu fiz só essa fala porque assim, principalmente as pessoas que erram muito e bastante, assim como nós estamos em processo, não dá para a gente querer que a gente altere a nossa caminhada rapidamente só porque fomos perdoados. Mas para mim foi muito importante, porque eu tenho dificuldade de perdoar. Uhum. Essa pessoa eu perdoei nele. Isso eu tenho certeza. Entendi. Então, ótimo. Ótimo. A senhora soltou. Né? A senhora soltou. Principalmente aquilo tudo que ligava a senhora a situações de relacionamento. Né? Gente, vamos caminhando um pouco para frente. Nós estávamos falando do que nós pensamos e sentimos, certo? Esses pensamentos e sentimentos, eles criam estruturas sérias. Aonde? No nosso perispírito, certo? Então, o que grava mais profundamente estruturas do nosso perispírito são os nossos pensamentos, sentimentos e as emoções, principalmente. Muito bem. Quando nós vamos reencarnar, principalmente no processo de reencarnação, eu não sei se alguém aqui conhece o Hernani Guimarães. O Hernani Guimarães é uma pessoa, é um estudioso. O material dele está disponível no Museu da FEB, aqui na Lapa, tá? Todas as pesquisas, os livros, todo o material dele está ali na FEB, no Museu da Lapa. E ele tem uma estrutura que ele representa como MOB, que é o modelo organizador biológico. Então, é o seguinte, nós temos na nossa estrutura, no processo de reencarne, todas as experiências que nós vivenciamos e guardamos, e marcamos. Então, o perispírito apresenta células, tecidos e órgãos
em uma outra dimensão vibratória, a servirem no processo de reencarnação, como matrizes nos correspondentes, nos correspondentes biológicos. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente fala de doença, gente, principalmente ligada na estrutura espírita, algumas pessoas começam, mas eu tenho essa doença por causa do meu processo de reencarnatório, por conta da minha questão que eu tive na vida passada. É verdade, gente? Sim ou não? Pode ser. Quem falou? Muito bem. Pode ser. Na doutrina é sempre assim. Pode ser. Determinismo não faz parte da doutrina espírita. Pode ser. Excelente resposta. Então eu trouxe isso por quê? Porque o que nós vivenciamos na vida, gente, o que nós estamos fazendo agora, está semeando algo para frente. Então, é fato que quando eu reencarnei, quando meu neto reencarnou, ele trouxe para cá algumas matrizes, algumas questões importantes para o processo reencarnatório. E isso, gente, em algum momento pode ser alguma estrutura do aparelho que seja deficiente, se isso foi necessário em algum momento. Então eu tenho que lembrar, nessa estrutura, quando eu penso em doenças, eu tenho que lembrar no meu agora, no meu comportamento de agora, mas eu tenho que levar em consideração o meu passado, as minhas existências pregressas. Não só a última encarnação, a minha história, a minha estrutura. Porque quando eu encarno aqui, gente, nós encarnamos com uma estrutura personalidade. Eu estou chamando de estrutura personalidade porque nós não podemos vir para cá com toda a bagagem que nós temos para exercer um papel encarnatório. Eu trago para cá a minha personalidade suficiente para essa encarnação, para desenvolver os pontos que eu me programei lá com os engenheiros do processo reencarnatório. Então eu não trago toda a minha bagagem, nem a boa e nem a não boa. Então é importante eu saber que parte desse corpinho aqui está sendo formada por essa estrutura. Então, assim, desde lá da formação do corpo, gente, nesse modelo organizador biológico, eu queria que vocês pensassem assim, então, nesse perispírito, nessa estrutura, ele vem uma herança genética perispiritual, que nós passamos por uma modelagem básica, e aí, sim, o genoma humano. Então, assim, o perispírito, gente, ele vai se ligando ao citoplasma das células. Então, veja, se o perispírito é se ligado ao citoplasma das células, vamos lá. Quando eu estava lá naquele outro slide, mandando mensagens estranhas para o meu cérebro e para o meu sistema nervoso, para o meu sistema circulatório, quais as mensagens que eu poderia estar informando para as minhas células ali? Elas são, vamos dizer assim, paralelas, correspondentes àquilo que eu vivo. Então, significa o quê? Se eu vivo um momento inteiro tenso, desgastado, com raiva, com qualquer coisa, eu estou estressado. Vamos falar do momento atual? Crise de pânico, crise de ansiedade. Algumas crises leves com relação à estrutura de depressão. Então, quer dizer, se eu fico mandando essas emissões o tempo inteiro para as minhas células,